Graças a Deus. Boa noite. Graças a Deus. Em nome do Senhor Jesus, nosso Pai, nós imploramos, suplicamos, pelo nome do Senhor Jesus, pela Tua palavra, pelo Teu Espírito, abra o entendimento de cada um de nós, mas que ninguém fique fora da compreensão perfeita da Tua vontade para cada um de nós. Eu te peço, Espírito Santo, e Tu que conheces os nossos corações, sabe o que se passa dentro da gente. Dura coisa é a gente falar, ensinar, pregar, dar o que a gente tem para dar, e ainda assim não haver entendimento da Tua voz, da Tua palavra. Portanto, eu te peço aqui, em nome do Senhor Jesus, venha abrir o entendimento, ou os entendimentos, para que todos venham compreender a Tua palavra perfeitamente. Porque a Tua palavra diz que o Deus desse mundo tem cegado os entendimentos das pessoas. E nós te pedimos que o Senhor, o único e verdadeiro Deus, o Todo-Poderoso, venha abrir os entendimentos para que a Tua palavra possa penetrar no mais profundo da alma de cada um, para que cada um saiba decidir pela sua eternidade contigo ou sem o Senhor. Eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Podem sentar. Sou grato ao Senhor. É difícil te entregar. Cante forte, meu egoísmo. E assim que o Teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam, eu logo quero agir, eu logo quero agir em a voz de Deus. Assim eu deixo de ouvir. Eu gostaria de passar para vocês o que Deus tem falado muito conosco nesses últimos tempos. Quando a gente lê, e você já sabe, esse texto de cor e salteado, quando Jesus disse: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Jesus falou isso. Então, o que acontece? As pessoas têm problemas. Problema de dinheiro, problema de família, problema de casamento, problema de saúde, problema de emprego, enfim, tem um monte de problemas. E elas leem esse texto aqui: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quer dizer, primeiro Jesus prioriza a entrada no reino de Deus, para que então, a partir de então, todas as demais coisas que a gente precisa sejam acrescentadas. E eu queria que você entendesse isso com perfeição, porque o que é o reino de Deus? Para a pessoa buscar e poder entrar. O que é o reino de Deus? O que você pensa que é o reino de Deus? Tá bom, eu vou buscar o reino de Deus, mas onde que eu vou? Onde que está o reino de Deus?
Onde é que está o reino de Deus? O reino de Deus, Jesus está tratando de um reino estritamente espiritual. O reino espiritual é o reino que é dirigido, que é governado por quem? Pelo próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. O reino de Deus é governado pelo Espírito de Deus. Então, quando a pessoa entra no reino de Deus, automaticamente as coisas começam a acontecer. Enquanto ela não entrar no reino de Deus, ela vai enfrentar os problemas pessoais, ela vai enfrentar lutas, dificuldades. Ela aceita Jesus. Aceitar Jesus é fácil ou não é? Sim ou não? Aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Vem aqui na frente. Aí vem a pessoa na frente. Eu aceito. Não custa nada, não tem que pagar nada. Eu aceito. Agora, o que significa aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Significa a mesma coisa que significa buscar o reino de Deus. Jesus é o rei do reino de Deus, é o Senhor do reino de Deus. Perguntaram a Jesus a respeito do reino de Deus. Jesus disse: o reino de Deus está dentro de vós. Está dentro de vós. Mas as pessoas, eles não entenderam a linguagem de Jesus. Mas a realidade é essa. O reino de Deus não é igreja, não. Não é a igreja universal do reino de Deus, não. Isso é um nome, um título. É uma instituição que leva o reino de Deus, quer dizer, o reino do Espírito Santo àqueles que têm verdadeiramente desejo de entrar no reino de Deus. Se você não entrou no reino de Deus, você está fora do reino de Deus. Se você não entrou no reino de Deus, você não tem como receber o Espírito Santo. Por exemplo, o Espírito Santo é o governo do reino de Deus. Mas para você entrar no reino de Deus, você tem que ser o quê? O quê? Carne ou espírito? Carne ou espírito? Como carne você entra no reino de Deus? Não. Por quê? Porque o reino de Deus é espiritual. É o Espírito de Deus que comanda, que reina nos corações, nas mentes, nas pessoas que se rendem ao Senhor Jesus Cristo. Jesus é a porta do reino de Deus. Você não entra no reino de Deus sem que Jesus passe pelo Senhor Jesus. Melhor dizendo, passe por Ele. Ele é a porta do reino de Deus. Então não se trata, por exemplo, de uma religião ou de uma igreja. O reino de Deus, amiga e amigo, acontece, quando ele acontece, a pessoa passa a viver inserido dentro do reino de Deus. O reino de Deus está dentro, passa a estar dentro dela. Onde quer que ela vá, ela está no reino de Deus. Onde quer que ela esteja, qualquer que seja a situação, qualquer que seja o problema, qualquer que seja a provação, qualquer que seja a tribulação, qualquer que seja a situação, ela está inserida dentro do reino de Deus. Quer dizer, Deus está dentro dela. É isso que significa ser do reino de Deus, ou ser cheio do Espírito Santo, ou ter o batismo com o Espírito Santo. Isso que significa a pessoa viver
uma vida diferenciada da vida das demais pessoas que não estão no reino de Deus. Você está entendendo? Sim ou não? Você está vendo o reino de Deus em mim? Não, você não vai ver. Mas se você conviver comigo, você vai ver que há uma diferença. Há uma diferença brutal, extraordinária. Porque a minha conduta é de acordo com o que Deus quer e requer de cada um de nós. Então você é matéria. Nós nascemos numa matéria pecaminosa. O apóstolo Paulo fala, ele diz assim, muito bacana isso. Ele diz assim, Efésios 2:3, todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, das cobiças. E éramos, por natureza, filhos da ira, a ira de Deus, como os outros também. Então, todos nós nascemos dentro desse contexto. Ninguém nasce santinho. Ninguém nasce cheio do Espírito Santo. Não. Todo mundo nasce no pecado. Todo mundo nasce no erro. Eu estava conversando com um rapaz, ele disse para mim, olha, bispo, a minha sobrinha tem 2 aninhos. E a minha cunhada deu à luz mais um filho. E a minha sobrinha de 2 aninhos, quando a minha cunhada está dando peito para a criança recém-nascida, aquela menina de 2 anos começa a bater e começa a ficar implicando. Por quê? Com ciúmes da outra criancinha, do bebê. Quer dizer, a criança já nasce no pecado. Toda criança. Não existe criança que nasça na santidade, não existe. Então todos nós nascemos com uma natureza corrupta, seja religioso, seja ou não, se os pais são religiosos ou não, nada disso importa. Todos nascemos no pecado, e não há religião, não há igreja, não há ninguém que possa mudar essa situação de natureza pecaminosa. Não há ninguém que possa mudar isso, a não ser que a pessoa que queira realmente entrar no reino de Deus, ela venha morrer para este mundo, morrer para o reino do mundo, morrer para o reino da cobiça, das vontades pessoais, das vontades da carne. Se ela não morrer para o pecado, ela não pode entrar no reino de Deus. Ela não pode conhecer o reino de Deus. Ela pode ouvir e até compreender, mas se ela não renunciar à sua carne, à sua natureza pecaminosa, deixar o que é errado e passar a fazer o que é certo, passar a obedecer a palavra de Jesus. Jesus disse, aquele que me ama, ouve e pratica a minha palavra. Então, quando a pessoa aceita Jesus como Senhor e Salvador, obrigatoriamente, ela tem que começar a mudar a sua maneira de ser. Então, se ela é uma pessoa lada, bandida, se era perversa, se era cruel, seja lá o que fosse, ela tinha que mudar, ela tinha que torcer a sua vontade. Não é que ela viesse a conseguir mudar a sua natureza, ela não pode mudar a sua natureza, mas ela pode desejar isso. Ela não quer mais, meu Deus, eu não consigo deixar de beber, eu não consigo de usar droga, eu não consigo de ser mulherengo ou mengo, sei lá o que for, eu não consigo deixar de ser isso. Me ajuda. Quando ela se
sinceramente, do mais profundo da sua alma, ela sinceramente diz: eu quero mudar, eu preciso que o Senhor me ajude. Aí sim, o Espírito Santo entra em ação e muda aquela situação. Entende o que eu estou falando? Está claro isso? Você mesmo, nenhum de nós é capaz de mudar. Nós não somos capazes. Eu não pude me mudar, de jeito nenhum. Mas, desde o momento que eu fiquei convencido da palavra de Deus, desde que eu fui convencido da palavra de Deus, então eu desejei, eu quero, meu Deus, eu não quero mais ser o que eu era, eu quero. Então, quando eu esbocei uma vontade de deixar a minha vida errada, suja, mentirosa, enfim, tudo que não prestava, então o Espírito Santo veio e fez aquilo que eu não podia fazer, e nem a igreja, nem a religião, nem pastor, nem bispo, ninguém podia fazer. Só Ele pode fazer isso. Então, quando você coloca na sua cabeça: não, eu tenho consciência da minha vida errada, eu não quero deixar de viver essa vida regalada, eu não quero deixar as mulheres, eu não quero deixar os homens, eu não quero deixar a minha vida, eu quero continuar sendo isso aí. Ninguém pode fazer nada. Deus não vai torcer a sua vontade, Ele não vai obrigatoriamente impor a vontade dele para você, não. Por quê? Porque é uma opção de cada um de nós, querer ou não fazer a vontade dele, querer ou não se sujeitar ao domínio do rei do reino de Deus, ao governo do reino de Deus, que é o Espírito Santo. Se você não morrer para o pecado, para a carne, se você não martirizar a sua vontade, os desejos do seu coração, você não pode entrar no reino de Deus, porque o reino de Deus é espiritual, e você tem que ser espírito. Você tem que ser espírito. Mas como que eu posso ser espírito? Você não pode. Mas o Espírito Santo, quando faz você nascer de novo, você se torna espírito. Você sabia disso? Aquele que nasce da água, quem não nascer, disse Jesus, quem não nascer da água, que é o batismo nas águas. O batismo nas águas é um símbolo, é um tipo, é uma representação do sepultamento da nossa carne. Por isso a pessoa é batizada nas águas, por imersão. Se batiza por imersão. Claro que há exceções, a pessoa está no leito do hospital, não pode se batizar, então às vezes usa-se até um copo d'água para batizar a pessoa, mas é um símbolo. Mas quando pode, então ela é sepultada no batismo nas águas. Então, quem não nascer da água, porque, repito, o batismo quer dizer sepultamento. O original no grego, eu não entendo grego coisa nenhuma, mas eu aprendi que o original no grego quer dizer sepultamento. Batismo é sepultamento da nossa natureza pecaminosa, da nossa velha natureza, do nosso velho homem ou mulher. Então, joga essa pessoa nas águas, sepultou. Levanta a pessoa, pronto. Ela tem que ser uma nova criatura quando é levantada das águas. Tem que acontecer isso. Se não acontecer, é porque não houve arrependimento. A pessoa não queria mudar. Às vezes a pessoa
para ser membro de determinadas igrejas, ela tem que se batizar. Então ela se batiza para ser membro da igreja. Mas isso não vai mudar nada a sua situação. Ela vai continuar no reino deste mundo, sujeita ao reino do mundo. Quem vive na carne, quem está sujeito aos ímpetos, desejos da carne, do coração, da sua própria vontade, Jesus disse, são daqui de baixo. Daqui de baixo. E Jesus falou isso para os judeus, os religiosos, profissionais da religião. Vós sois daqui de baixo, eu sou lá de cima. E isso acontece aqui. Agora mesmo, há pessoas aqui que são lá de cima. Eu sou lá de cima. Pode ter certeza disso. Não sei você, mas eu sei que há pessoas aqui no nosso meio, que nos assistem em casa, que vivem, que são daqui de baixo, desse mundo, porque estão sujeitos, ou sujeitas, ao reino deste mundo, cobiça, enfim, vive em relação às coisas do mundo, vivem na carne, vivem cobiçando as coisas desse mundo. Só que são pessoas que nem sempre pensam um pouquinho, porque cedo ou tarde vão descer a sepultura mesmo, corpo todo. Vai descer o corpo, o espírito, que é a inteligência, que é a sabedoria, volta para Deus, mas e a alma daquela pessoa? Para onde vai aquela alma? Essa é a pergunta. E a resposta a gente já sabe, porque a Bíblia ensina. Aqueles que são daqui de baixo, quando morrem, já era. Não tem mais solução. Não há mais solução. Não há reza, missa, fita amarela. Você pode dar todo o dinheiro, tudo que você tem, colocar no altar. Ó, meu Deus, eu oro pela alma do fulano. Não vai adiantar nada. Vai perder seu tempo. Não faça isso não. Por quê? Porque quando a pessoa apaga, se ela for lá de cima, ela vai lá para cima. Se ela está inserida no reino de Deus, ela foi dirigida, conduzida, instruída, inspirada pelo Espírito de Deus, pelo reino de Deus, o Espírito do reino de Deus, ela vai para o reino de Deus, direto. Então não precisa de reza, não precisa de nada. É só sepultar o corpo, porque a alma já está salva. Mas se ela não mudou a sua maneira de pensar, se ela não reconheceu, não se arrependeu da sua vida errada, e arrependimento não é sentimento não, sentimento de remorso, nada disso. Arrependimento é você dar uma guinada de 180 graus. Isto é, se você está indo na direção do norte, você se arrepende, então começa a ir na direção do sul. Quer dizer, é uma virada de vida. Se você vive no pecado, mas você se arrepende, agora você vai viver fora, longe do pecado. Porque quem vive no pecado não está no reino de Deus, não tem o Espírito de Deus. E há pessoas que querem receber o Espírito Santo. Poxa, bispo, eu já fiz isso, já fiz aquilo, eu fiz o meu sacrifício, eu fiz jejum de Daniel, papa, eu fiz das tripas coração, e ainda não recebi o Espírito Santo. Claro, nem vai receber, minha filha, leva a mal não vai receber. Por que eu não vou receber? Porque você não se arrependeu, você gosta do mundo, você é aquela criatura que gosta do reino do mundo, quer o reino de Deus, mas não quer abrir mão do reino do mundo. Então você é aquela criatura, desculpa lá, eu me lembro assim, quando eu era pequeno, e eu sujei nas calças quando estava na escola, e eu tive que andar uns 2 quilômetros, todo sujo. E assim são as pessoas que tentam conciliar, combinar o reino desse mundo e o reino de Deus. Desculpa lá fazer essa colocação, mas isso é uma realidade.
Não adianta, está se enganando. A pessoa está se enganando. Ou você vai de uma vez por todas para o reino de Deus, ou então você continua no reino deste mundo e, consequentemente, você continua aqui embaixo. Sua vida pertence aqui embaixo. E quem está no reino de Deus, a vida pertence lá em cima. Jesus falou isso. Falou para quem? Os religiosos. Desculpa. Essa é uma realidade. Isso é uma realidade. E é o que mais me incomoda. É o que mais me incomoda. E vou dizer para vocês mais, hein? Nós temos no nosso meio obreiros, obreiras, levitas e pastores e bispos que nunca entraram no reino de Deus. Estão acomodados no sistema dentro da igreja, da instituição, mas nunca tiveram a direção do Espírito Santo, nunca nasceram do Espírito Santo. Aí você me pergunta, mas bispo, como é que pode? Só deixa isso? Eu não posso fazer nada, eu não sei quem é. Eu sei de mim, eu não sei dos outros. É ou não é, pessoal? Se a pessoa aparentemente faz as coisas certas, mas dentro delas continua sendo carnais, pertencendo a este mundo, quem sou eu para julgar? Mas uma coisa eu sei, cedo ou tarde, isso não tenho dúvida, vão ser escarrados, desculpa lá a expressão, vão ser cuspidos. Não tem jeito. Não tem jeito. E é o que nós mais temos visto no nosso meio. Eu não tenho vergonha de falar isso para vocês não, que essa é a realidade. Vai fazer o quê? Mas eram como judeus, que coavam um mosquito e engoliam um cabelo. Essa é a realidade. Então olhe, minha amiga e meu amigo, olhe para você. Não olhe para os outros, não. Não fique a pensar, imaginar, mas fulano é assim, mas Deus, nada disso. Olhe para você, veja a sua situação. Porque aqui para nós, falar uma coisa que acho que você não sabe. Para morrer basta estar vivo. Sim ou não? É ou não é? Para morrer não precisa ser velho, não. Sim ou não? Sim ou não? É ou não é? Sim ou não? Você é forte, atleta. Eu tenho visto aí atletas com 20 e poucos anos. Sim ou não? Você sabe disso? Sim ou não? Sim ou não? É ou não é, pessoal? Então não confie sua vida longa neste mundo. Eterna você já sabe que não é, nós sabemos. Mas longa, você tem que avaliar a sua vida enquanto você está vivo. Porque depois que parte, ninguém vai poder fazer mais nada por você. Acabou, já era. Foi por isso que Jesus disse, ele disse essas palavras. Lá em Mateus 16, 25, ele disse, aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. E ele está se referindo àquelas pessoas que empenham toda a sua força para ter sucesso, ter dinheiro, enfim, ter o mundo aos seus pés. Pode ganhar o mundo inteiro, mas vai perder a sua alma. O que adianta? Vai ter o mundo apenas por alguns anos. Sim ou não? É ou
ou não é, pessoal? Ele diz, quem quiser, aquele que quiser salvar a sua vida, vai perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, que é a maioria das pessoas, se perder a sua alma. Então é a sua alma, meu amigo, minha amiga. E por favor, não pense assim, bispo, eu sou fiel na igreja, sabe? Eu sou dizimista, sou ofertante, eu ajudo os outros. Mas, o senhor sabe, realmente, abrir mão da minha vida, você sabe, a gente é um homem jovem, poxa, tem que gozar a vida. Já era. É porque você não... Sua alma está perdida, igual a pessoa que passa aí na rua, que não quer nem saber de Jesus. Porque o que vale, amiga e amigo, é você, ou você está no reino deste mundo, vive e curte o reino deste mundo, ou você está e vive no reino de Deus, sujeito ao governo, à direção do Espírito Santo. E quem vive no reino de Deus não tem depressão. Quem vive no reino de Deus não tem depressão, não tem tristeza profunda. Não. Quem vive no reino de Deus não se mata nunca. Nunca, jamais se mata. Porque tem o Espírito da vida, o Espírito da eternidade, o Espírito Santo, o Espírito de Deus. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, quando ela é batizada com o Espírito Santo, significa que agora não pertence mais a este mundo, mas o reino de Deus. Amém. E Jesus disse, eu não sei se você acredita, mas pelo menos ele falou, eu creio. Ele é muito forte isso. Ele disse assim: aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Amém. Nunca morrerá. Nunca morrerá. Sabe lá o que é isso? Isso é para agora, já, hoje. Eu queria que você entendesse isso. E se o Espírito Santo não explicar melhor, meu Pai, estou perdido. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca irá morrer. Você crê nisso? Quem crê, amém. Quem não crê, paciência. Então, eu gostaria de fazer um convite aqui para as pessoas que dizem: bispo, eu estou pensando realmente que eu corro risco de perder a minha alma, de ir para o inferno. É isso aí. Essa é a realidade. E eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas eu quero entregar minha vida da seguinte forma, presta atenção. Você vai vir à frente e vai diante de Deus. É você e Deus, não precisa falar alto não, fala só você com Deus, mais ninguém precisa ouvir. Mas você fala toda porcaria que você tem feito. Oh meu Deus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, me perdoe, eu realmente, eu não tenho certeza da minha salvação. Se eu morrer hoje, eu estou perdido. Eu tenho medo de morrer. Eu tenho medo de morrer.
Inclusive, até sonhei que tinha morrido e eu vi o inferno. Graças a Deus que eu acordei. Então você que quer, que honestamente, e Deus sabe o que está dentro de cada um de nós. Deus sabe o que você está pensando, ou o que está dentro do seu coração. Se você está sendo sincero ou não, verdadeiro ou não. Se você for verdadeiro, Ele vem agora sobre você, e o reino de Deus, o Espírito Santo, que é o Espírito do reino de Deus, vem sobre você, e você é até selado com o Espírito Santo. Amém. Mas se você vier na frente, apenas para... Como muitas vezes você já veio aqui na frente, ficou igual 2 de pau, olhando para a minha cara. Não aconteceu nada. Quantas vezes você já veio aqui na frente e não aconteceu nada? Nada. Por quê? Dentro do seu coração havia e continua havendo, não sei agora, mas aquele desejo de combinar o reino do mundo com o reino de Deus. Não dá. Não dá. Ou é uma coisa ou outra. Eu não creio que você veio aqui esta noite para ver a minha cara. Eu não creio que você veio aqui para cumprir uma obrigação religiosa. Eu não creio nisso. Eu creio que você veio aqui em busca de algo maior e eterno, que é o reino de Deus. Então, por isso, a nossa responsabilidade. E eu sou mesmo escrachado, eu falo aquilo que vem na minha cabeça, eu falo mesmo. Se a pessoa gosta, se ela não gosta, paciência, é problema dela. Mas eu falo aquilo que o Espírito me dá para falar. Mas eu quero que você saiba, que eu quero que você tenha, no mínimo, aquilo que Deus tem me dado. Porque se isso não acontecer, eu sou o mais fracassado dos homens. Eu me sinto fracassado. Eu não, meus colegas também, a mesma coisa. Então, se você realmente diz, eu estou consciente do que é o reino desse mundo que eu tenho vivido, mas eu quero entrar no reino de Deus. E para você entrar no reino de Deus, você tem que renunciar, negar os desejos do seu coração, a sua carne, e começar a viver uma vida reta diante de Deus, começar a obedecendo. Quando você começa a obedecer a palavra de Deus, Deus está vendo, essa pessoa aqui está sendo sincera, ela está se esforçando, mesmo que você não consiga, mas você se esforça. Deus vê o seu esforço, Ele vem sobre você. É assim que acontece. Mas você tem que ser honesto, sincero, do contrário, nada vai acontecer. Se você quiser, por favor, o altar está aqui aberto, pode abrir as portas aí, meu caro, e quem quiser entrar no reino de Deus, pode chegar aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Mas é difícil me entregar meu egoísmo e assim deixar que o teu Espírito controle o que eu sou. Mas quando chegam as provações, eu logo quero agir, e a voz de Deus assim eu deixo de ouvir. Sou grato ao Senhor, porque a vitória é crescer em Ti, entregando-me todo a Ti, entregando-me todo a Ti. A vida é bem melhor, a vida é bem melhor. Ó meu Senhor, ó meu Senhor, ó meu Senhor, quando tudo se acabar, tua face vou contemplar e contigo morar. Mas é difícil
Ouve a voz de Deus. Voz de Deus, assim eu deixo de ouvir. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, contempla a face de cada uma dessas pessoas. Tu, e somente Tu conheces cada uma delas, cada um de nós. O Senhor sabe o que há dentro de nós, Teus servos, com respeito a estas pessoas. E o Senhor sabe o que estas pessoas têm dentro de si em relação a Ti. Nós imploramos neste momento que o Senhor Espírito Santo, da mesma forma como o Senhor um dia ouviu a nossa oração, o nosso clamor, o Senhor viu a nossa sinceridade, o Senhor então veio e estendeu a mão e nos salvou. Meu Pai, é isso que eu quero que aconteça aqui agora. Não somente aqui agora, mas onde quer que haja alguém, seja em casa, no trabalho, num hospital, num presídio, lá no presídio, meu Pai, onde tantas pessoas estão morrendo desesperadamente, aflitas, quase que sem ar para respirar. Eu te peço por todo aquele que é presidiário, não interessa o que ele fez, se ele está com razão ou não dentro da prisão, porque o Senhor não faz acepção de ninguém. O Senhor aceita todos, o Senhor recebe todos, mas todos os que são sinceros, verdadeiros e colocam toda a sua vida nas tuas mãos e querem deixar o reino deste mundo e começar uma vida nova no reino de Deus. Então eu peço, Espírito Santo, faça a tua obra aqui agora, e eu te suplico, meu Deus, venha sobre essas pessoas agora, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Aliás, a gente não sabe nem o que vai acontecer daqui a 1 hora ou 2 ou 10 minutos. A gente não sabe nada. Mas nós queremos que essas pessoas todas, meu Pai, sejam visitadas pelo Teu Espírito e venha a haver um derramamento de perdão e salvação e batismo com o Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Não diga nada, meu amigo, agora, minha amiga, não diga nada, apenas pense, raciocine na sua vida em relação a Deus. Você não precisa merecer, basta ser sincero. Você não precisa ser uma pessoa legal, basta ser honesta consigo mesma, sobretudo com Deus. Em nome do Senhor Jesus, Ele aceita você do jeito que você está. O que você fez ou deixou de fazer de bom, não importa, Ele aceita você. Jesus é misericórdia, é compaixão. Aliás, eu posso lhe garantir que Ele viu você quando nasceu. Antes mesmo de você nascer, Ele já havia escolhido você. E agora, finalmente você diz: sim, Senhor, eis-me aqui, toma minha vida, faça de mim o que o Senhor quiser. Eu me entrego o reino desse mundo, eu abro mão do reino desse mundo, eu abro mão dos meus desejos, das minhas vontades, das minhas cobiças, eu abro mão da minha carne pecaminosa, eu abro mão de fazer a minha vontade, mas eu quero entrar no teu reino agora, eu quero entrar no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero entrar agora, meu Pai, e eu quero o Espírito Santo como selo da tua aceitação da minha vida. Tira, meu Pai, remove toda a culpa, todo o passado, todo o pecado, tudo que não prestava na vida dessa pessoa,
remove agora, meu Pai, e traz a paz que vem com o perdão do pecado. Receba o perdão, minha amiga e meu amigo. Deus perdoa você. Ele perdoa suas dívidas, por maiores que sejam, por mais impagáveis que sejam, Ele perdoa você. E com o perdão Ele te dá paz. Receba a paz agora. Receba a paz. O Espírito da paz desce sobre você e remove o seu pranto, seu choro, sua agonia, sua tristeza, sua depressão, seu vazio. Ele remove de seu coração tudo que não presta e faz brilhar a sua luz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Receba aí agora, amiga e amigo, receba neste momento o perdão e a alegria do Espírito Santo. Com o perdão vem a alegria, vem a paz e a alegria. Receba agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloque suas duas mãos no seu coração, em nome do Senhor Jesus, e mantenha-se com os olhos fechados, para você não distrair-se. Pense em Deus agora, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, eu sei que agora uma alegria começa a tomar conta desta pessoa que se arrependeu, que buscou o perdão, que foi sincera, meu Pai, foi corajosa e humilde para sair do seu lugar e vir aqui diante do altar, sem se preocupar com quem quer que possa olhar para ela. Ela veio aqui porque ela reconhece que a sua alma é mais valiosa do que o que os outros pensam, mais valiosa do que qualquer coisa deste mundo. Então, Senhor, agora que ela receba, além do teu perdão, ela receba paz e também alegria, meu Pai, alegria da salvação, a alegria da salvação. Aleluia. Receba a alegria da salvação aí agora. Isso, a certeza de que você foi perdoado, perdoada, que o Espírito Santo já te lavou, te limpou, escreveu o seu nome no livro da vida. A partir de agora, você tem a chance de recomeçar, de fazer tudo novo, tudo diferente daqui para frente. Aleluia, aleluia. Espírito Santo, aleluia. Espírito Santo, vem agora e transborda da alegria, meu Pai, transborda da alegria no coração dessas pessoas, meu Deus, transborda da alegria no ser dessa pessoa, para que ela se torne uma nova criatura. Guie os passos dela, que ela a partir de hoje, meu Pai, venha aprender como uma criança que aprende a caminhar, aprende a andar. Assim também ela vem aprender a andar contigo, uma nova vida, uma nova história, meu Senhor, passe a ser escrita na vida dela a partir de agora, em nome de Jesus. Isso, agradeça a Deus aí agora, agradeça a Ele, louve a Ele, peça que Ele te dê o Espírito Santo, pois sem Ele você não vai conseguir. Sem o Espírito Santo você não vai conseguir, ninguém consegue sem o Espírito Santo.
Fale com Ele aí agora. Isso. Aleluia. Aleluia. Ó Espírito de Deus, vem agora e batiza o teu povo, meu Pai. Nada impede esta pessoa de receber o teu Espírito agora. Se houve uma entrega completa, uma entrega sincera, então nada impede do teu Espírito vir agora sobre ela e ela ser cheia da tua presença. Então vem e batiza, meu Pai. Batiza, Espírito Santo, batiza agora, enche esta pessoa de alegria, enche essa pessoa de fé, de novos pensamentos. Vem imprimir o teu caráter sobre ela, meu Pai. Faz ela ter o teu caráter, ter a tua mente, ter os teus pensamentos. Vem, Espírito Santo, dar uma nova mente, uma nova cabeça para essa pessoa. Aleluia. Aleluia, 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 Jesus. Adorado seja, louvado seja o nosso Rei para sempre. Aleluia. De todas as provas que eu já passei, para quem está em ti, querido Jesus. Aleluia, meu Pai. Ó Espírito Santo, que haja livramento, haja paz, tranquilidade, haja certeza de um recomeço, de uma nova vida, uma nova história nesta pessoa a partir de agora, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Olha, se você tomou essa decisão de entregar a sua vida, deixar o passado e viver de forma reta daqui para frente, seu próximo passo é batizar nas águas. Você precisa fazer o batismo nas águas como uma decisão de morrer para o mundo, morrer para o pecado e a partir de então viver para Deus. Você vai viver para Deus. Amém? Sabe as pessoas aí fora, às vezes, num ápice de raiva, de mágoa, elas dizem para alguém assim que as magoou: você morreu para mim. E a partir de então a pessoa não fala mais com aquela pessoa. Se ela estiver no mesmo ambiente, ela ignora, ela não olha para ela, não fala com ela, não retorna a conversa. Você já ouviu falar de pessoas assim, sim ou não? Você morreu para mim. Pois é. Essa é a atitude de quem se batizou nas águas com relação ao pecado. Pecado, você morreu para mim. E eu morri para você. Acabou. Seu domínio sobre mim não existe mais. A partir de agora eu vivo para Deus. A minha vida é para Ele. Então você passa a viver querendo agradar a Deus. É uma vida nova de desenvolvimento na relação, no relacionamento com Deus. O seu objetivo agora é agradar a Deus. Até então você agradou a si mesmo, agradou a sua carne, agradou o mundo, mas agora você vai viver para agradar a Deus. Isso é o batismo nas águas. Amém? Então, assim que possível, vá se batizar. Fale com o pastor, obreiro, levita, ele vai orientar você. O batismo nas águas ocorre aqui todos os dias após as reuniões. É só você falar e você vai ser orientado, tá bom? Pode voltar para o seu lugar, graças a Deus. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus. Por esse tamanho livramento, perdão, quando o condenado ou o acusado, melhor dizendo, ouve da boca do juiz: você está livre, não há mais nenhuma acusação contra você, você está livre para ir. O condenado ou o acusado sente um alívio que não tem palavras para expressar. Ele quer abraçar o advogado, ele quer abraçar um estranho, ele quer correr para casa, sair dali, gritar para o mundo: estou livre, não é isso? Não tem preço. Imagine você estar perdoado, redimido
por Deus, pelo justo juiz. Então não há recompensa, não há pagamento que a gente possa fazer, e por isso, porque a gente não pode pagar, Deus pagou por nós através da vida do Filho dele. Então quando a gente oferece a nossa oferta, como nós vamos fazer agora, isso não é um pagamento, isso não é uma ajuda que a gente vai dar à igreja, não é? Eu vou ajudar a igreja. Não, a gente não ajuda. Deus nos ajuda, Deus nos dá, e quando a gente dá alguma coisa, a gente está dando do que recebeu dele. Então nós estamos reconhecendo o que ele fez por nós sem preço, pois se nós tivéssemos de pagar, nós não poderíamos. Então ele fez de graça, amém? Então nós agradecemos com a nossa oferta, para que outros possam receber de graça o que também nós recebemos, amém? Então se você quiser honrá-lo agora, traga a sua oferta à frente. Você que trouxe já preparado o voto para entregar, ou você que fez online e quer tocar no altar, vem agora também e apresente a sua oferta voluntária, seus dízimos e votos. E você que nos assiste, faça como as pessoas que estão aqui, como se você estivesse aqui agora, também honrando a Deus aí onde você está. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, por favor. Eu queria que colocasse aqui este livretinho do compromisso dos mantenedores do templo, por favor, aqui no altar. Eu queria pedir a você, se você quiser se tornar um mantenedor do templo, ou seja, alguém que ajuda com um compromisso de todo mês você contribuir para as despesas desta casa, a manutenção dessa casa, que não é barata, não é pequena. E você que tem recebido aqui vida, como nós falamos, o que o dinheiro não paga, mas você, por amor a esta casa, como Davi disse, pelo afeto que tenho pela casa do meu Deus, Davi disse, pelo afeto que tenho pela casa do meu Deus, eu separei do meu tesouro particular, ouro, prata, tudo que a casa de Deus precisa para ser construída. Então, você também, do que você tem recebido, você quer todo mês separar um valor para ajudar a manutenção do templo. Eu não preciso enumerar para você, você pode imaginar. Você tem os seus gastos na sua casa, na sua empresa, você sabe, qualquer reparo que você faz na sua casa, você sabe o quanto gasta. Olha o tamanho deste lugar. Aqui é uma cidade que nós temos que manter limpo, seguro, enfim, para que a casa de Deus esteja com dignidade para receber você e todas as pessoas que aqui chegam. Então, se o Espírito Santo te toca, todo mês, não importa o dia do mês, você pode fazer regularmente, todo dia 1º, dia 5, dia 10, dia 20, dia 30, o dia que for melhor para você. Você se programa e naquele dia você traz a sua oferta. Você pode depositar direto nas contas da igreja se você quiser. Você pode programar no seu banco para fazer uma dedução automática todos os meses se você quiser. E assim você coloca essa contribuição no altar. Este livreto aqui do compromisso dos mantenedores, você deve levá-lo, mesmo que você faça online, você deve levá-lo para você escrever o seu pedido e colocar na coluna do templo. Ali uma dessas colunas. Quando você cumprir o seu compromisso, todo mês, você coloca ali na coluna para a oração que é feita pelos mantenedores do templo, as colunas do templo. Eu vou fazer a oração e se você quiser assumir esse compromisso, você vem à frente e pega aqui do altar. Feche os olhos, por favor. Meu Senhor e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu te peço que o Senhor levante aqui entre nós pessoas que amam esta casa. Elas amam meu lugar, esse lugar, meu Pai. Elas amam este lugar
porque foi aqui que elas te conheceram, foi aqui que elas ouviram a palavra que mudou sua vida, a palavra que lhe salvou, que lhe tirou do inferno e tirou o inferno de dentro dela, a palavra que fez por ela o que dinheiro nenhum pode fazer, meu Pai. E pela alegria, pelo prazer que ela tem, como um compromisso de manter esta casa, ela vai separar todos os meses, segundo a sua prosperidade, segundo a sua condição, aquilo que ela puder ajudar. E que o Senhor abençoe, meu Pai, não falte nada para ela, porque como ela está ajudando, como ela está ajudando a manter a tua casa, meu Senhor, com certeza o Senhor dará condições a ela para que ela tenha muito mais, para que assim ela possa continuar ajudando e ela prospere, ela cresça, meu Deus, assim como o amor, o afeto que ela tem por essa casa aumenta dentro dela, pelo prazer de ver a tua casa sendo mantida, cuidada, assim também aumente as suas condições, ela tenha novas ideias, ela tenha prosperidade, ela tenha projetos que venham dar certo, que venham prosperar e trazer resultado maior do que ela esperava, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, e eu creio que o Senhor vai levantar aqui pessoas assim, em nome de Jesus. Se você crê, meu amigo, minha amiga, se o Espírito Santo te toca para ser um mantenedor desta casa, levante-se agora, venha aqui à frente ao altar e pegue esse compromisso, segundo a sua fé e as suas condições. Todos os meses você vai ajudar a manter a casa de Deus. Pode vir à frente quem quiser, em nome do Senhor Jesus. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Pois o Senhor é sol e escudo, na graça e glória, não negará bem algum aos que vivem corretamente. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu E Deus meu, eu encontrei teus altares, Senhor, Rei meu e Deus meu. Antes da última oração, domingo nós teremos Santa Ceia e será o Dia das Mães. Quando nós falamos em mães, nós temos dois grupos. Nós temos mães que são realizadas, mães que são felizes, orgulhosas de terem seus filhos como eles são, como eles estão. Mães realizadas, mães vencedoras, mães que dão testemunho, não é? E nós temos um outro grupo, são as mães que ainda não estão realizadas, são mães frustradas, mães tristes, mães que sofrem por verem seus filhos como estão. Eu não sei, você mãe, em qual grupo está. Se você está muito bem, realizada, feliz, mais um motivo para você estar aqui domingo e louvar a Deus, agradecer a Deus pelos seus filhos, convidar seus filhos para virem com você. Mas provavelmente você conhece também uma mãe frustrada, uma mãe não realizada, uma mãe triste, uma mãe aflita. E você pode convidar essa mãe para vir domingo, porque para essa mãe, Dia das Mães é como vinagre na ferida. É um dia triste, é um dia que ela preferia que pulasse do sábado para segunda-feira. Ela preferia que não tivesse que passar por esse dia, só para não lembrar mais a dor que ela já sente todos os dias. Então, se você conhece uma mãe assim,
convide essa mãe para vir. Você, filho, tem uma mãe que sofre, traga essa mãe. Você, mãe que sofre com seus filhos, convide seus filhos para virem. Você deve pedir isso para o seu filho como um presente. Ainda que ele venha só para agradar você, muitos filhos hoje estão firmes na fé, porque se converteram numa vez que a mãe falou: você vai comigo na igreja, eu quero que você vá. Tá bom, mãe, só porque a senhora está insistindo, eu vou. Vieram de má vontade, mas na reunião Deus usou alguma coisa e falou com eles. Então, não é que você vai forçar o seu filho, mas você vai usar o seu poder de mãe. Ora, se tem um dia que você tem direito de pedir alguma coisa, é o dia das mães, sim ou não? Pelo menos, seu desnaturado, vem comigo no templo, é tudo que eu quero, não te peço mais nada. O ano inteiro não vou te pedir mais nada, mas eu quero que você venha domingo na casa de Deus, amém? Para que o Espírito Santo fale com o seu familiar. E se você conhece uma mãe assim, então aproveite a data e vamos convidá-los, tá bom? Domingo 9h30 da manhã, ou 7 ou 18 horas. Graças a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer a última oração. Eu quero lembrar aos solteiros que amanhã nós vamos falar uma palavra especial para os solteiros. Vai ter um momento dos casais e tal, mas solteiros, amanhã a gente vai falar sobre o maior inimigo dos solteiros. Qual é? E como você pode cortar a cabeça desse inimigo para ele não te vencer, tá bom? Todos os solteiros amanhã estão convidados para a terapia do amor aqui. Feche os olhos, por favor. Senhor nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te agradecemos, meu Deus, por esta noite, onde o Senhor falou, orientou, nos deu a Tua palavra, o Senhor nos ensinou, o Senhor alertou sobre a salvação, meu Pai. Que o Senhor então venha guardar essa palavra, ajudar o Teu povo a guardar essa palavra dentro do seu ser e agir sobre ela. Eu oro pelos que vão se batizar nas águas, eu oro pelos que vão convidar as suas respectivas mães, as mães que vão convidar seus filhos, aqueles que vão convidar uma mãe aflita, uma mãe frustrada, meu Deus, para estarem aqui nesse domingo, e que aconteça nesse domingo, meu Pai, a salvação, que essa mãe deixe de ser frustrada para ser uma mãe realizada, uma mãe feliz, que dê seu testemunho, que honre o Senhor. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer a luz do seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor Jesus sobre ti levante o rosto e te dê a paz, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe, pessoal. Boa noite. Vão com Deus. Uma condenação